Olá! Hoje eu vim aqui falar mais uma vez sobre autocompaixão. E o nosso assunto de hoje especificamente é autocompaixão e raiva nos relacionamentos. Eu quero começar te perguntando e quero que você me ajude a responder o que é a raiva, de onde ela vem e por que sentimos raiva. Bom, para começar, é importante a gente dizer que a raiva é um dos sentimentos mais difíceis e mais duros, mais resistentes à mudança. Quando é que a raiva surge na nossa vida? Normalmente ela surge porque houve uma desconexão em algum momento, né? Eu posso me desconectar numa relação, eu posso desconectar por causa da morte, quando eu perco alguém, me desconecto, então dependendo da situação eu posso sentir entre tantas emoções, eu sinto raiva. E quando eu estou ou estive num relacionamento difícil. E quando eu falo em relacionamento, eu estou falando só entre casais, relacionamento entre mãe e filhos, nora e sogra, amigos, colegas de trabalho, enfim, qualquer relação que possa fazer você sentir raiva, né? Então, essa desconexão, ela faz com que a gente sinta muitas emoções, muitas, inclusive a raiva. Bom, a raiva, ela normalmente, ela está encobrindo os sentimentos brandos, porque antes da raiva a gente tem outras emoções, né? O que são os sentimentos brandos? Se a gente dá um passinho para trás da raiva, a gente voltar um pouquinho, a gente vai entender que antes da raiva, aconteceram coisas que nos deixaram muito triste, magoada, ressentida, injustiçada, frustrada, enfim, é um apanhado de emoções, né? Que quando transbordam, a gente chega à raiva. Bom, quando eu estou nesse processo, significa que a minha ansiedade sobe, ela aumenta significativamente. Eu vou ter uma ansiedade aumentada, eu vou fazer o que a gente chama de constrição emocional, ou seja, eu vou perder a minha espontaneidade, aquela liberdade de falar as coisas, de fazer, eu vou ficar sempre preocupada com o que está à minha volta. E eu posso fazer também o que a gente chama de entorpecimento. Na verdade, é um mecanismo de defesa, eu estou me defendendo dessas emoções todas, né? Então, quando eu chego nesse ponto, significa que eu transbordei emoções. A gente às vezes tem aquela sensação de vazio, parece que está oco, estou sentindo nada, já não sei nem o que eu sinto. Na verdade, essa sensação de vazio, ao contrário, a gente está inundado de emoção. São tantas as emoções que a gente se desconecta, a gente perde o fio da meada. E aí, o que a gente faz, né? Como é que a gente faz nessa hora? É muito comum, né? No consultório as pessoas dizem assim, nossa, estou perdida, o que eu faço agora? Não sei como agir. Né? Olha, é importante a gente entender que a raiva, ela pode nos servir de alerta, né? Então, se eu estive numa relação que me provocou raiva, eu preciso entender que a raiva, principalmente nas relações que eu estou vivendo ou que eu já vivi, a raiva, ela tem pelo menos 3 pontos positivos, 3 funções positivas. A raiva serve para me alertar de que alguém transpôs ou está transpondo uma barreira, está passando dos limites ao lidar comigo. Outro ponto, a raiva, ela pode
servir como um ponto de motivação, de energia, para eu entender que algo precisa ser feito, precisa mudar. E 3, a raiva, ela pode me dar a energia suficiente para eu dar um passo a mais, uma atitude, eu ter uma atitude para modificar, pelo menos tentar modificar essa relação, tentar modificar a relação que eu estou tendo com a raiva e às vezes sair dessa relação que é tóxica. Se ela está me fazendo mal, ela é tóxica. Então, o que é que a gente faz? Como é que a gente processa isso? É importante a gente pensar sobre isso, porque quando eu aumento, né, quando a raiva se intensifica na minha vida, significa que eu vou endurecer demais e eu vou me transformar em raiva, amargura e ressentimento. Quando eu vivo a minha vida em função dessas emoções, significa que eu vou ter uma raiva crônica. E se eu tenho uma raiva crônica, eu vou ter um estresse crônico. Se eu estou nesse nível, significa que eu extrapolei a dor emocional e agora eu estou psicossomatizando e essa dor já vai aparecer em alguma parte do meu corpo. É nessa hora que a gente percebe que vai ter, de repente, né, um problema cardiovascular, endócrino, no sistema nervoso, no sistema reprodutor. E são inúmeras as possibilidades, né? Cada um reage de uma forma. É muito comum as pessoas desenvolverem dermatite de contato, né? Algum problema de pele, enfim, são inúmeras as possibilidades de adoecimento. Se eu cheguei aí, nesse nível, eu preciso tentar entender, bom, antes de eu ter essa raiva, eu tive alguns sentimentos um pouco mais brandos que também foram afetados, né? Eu me senti magoada por muito tempo, triste por muito tempo. O que isso significa, gente? Significa que eu dou mais um passinho para trás, volto um pouquinho mais e vou lá tentar entender quais foram as necessidades básicas minhas que não foram atendidas. Porque você vai concordar comigo que quando eu sinto raiva é porque eu já passei por muita mágoa, muito ressentimento, muita tristeza. E por que isso aconteceu? Porque tem alguma necessidade básica minha que não foi atendida nessa relação que eu estabeleci com o outro. Eu não fui ouvida, eu não fui amada, eu não recebi um colo, eu não fui validada, eu não fui respeitado e por aí vai. Cada um sabe qual é a necessidade básica predominante na sua vida, qual é a mais importante. Às vezes a gente só quer ser ouvido, só quer um colo, mas o outro não está entendendo isso. E às vezes eu também não sou clara. E aí o que acontece? Conforme a ação do outro, eu sinto a raiva, eu sinto a mágoa, a rejeição, eu sinto. Então, a gente tem esse caminho. O que vem primeiro? As necessidades básicas que não foram atendidas. As emoções brandas, os sentimentos brandos que vão surgindo. E por fim, a raiva. Como é que eu trato isso, Adriane? O que a gente faz? Olha, são várias as possibilidades, né? De cura, de processo de cura.
Mas hoje, especificamente, a gente está falando da autocompaixão. Então, eu quero dizer para você que um dos caminhos para trabalhar com essa raiva, com essa cura, é a autocompaixão. Vamos lembrar um pouquinho. A autocompaixão, ela tem aqueles 3 elementos, lembram? A gente está falando do mindfulness, que é o estar presente. A gente está falando da autobondade, que é ser gentil com a gente mesmo. E a gente está falando da humanidade compartilhada, que é a conexão. A gente não está sozinho no mundo. Nós não somos os únicos a sentir dor. Não sou só eu que sinto dor, nem é você. Todo mundo sente. Cada um sente de uma forma, mas sente. Então a gente precisa trazer isso para a vida da gente. Trazer a autocompaixão para a vida da gente significa a gente poder falar com a gente como a gente fala com um amigo. É trazer a presença amorosa conectada para a nossa vida. É a gente identificar. O primeiro passo é identificar qual é a necessidade básica que eu tenho, ou quais são as necessidades básicas que eu tenho que não estão sendo atendidas. Quando eu identifico, aí fica mais fácil, porque o próximo passo é eu poder dizer para mim mesma: poxa, como você está triste, como essa pessoa está sendo cruel com você, como essa relação está te fazendo mal, como a mágoa, o ressentimento e a raiva são prejudiciais para a sua vida. É dor o que você está sentindo, mas vamos lá, eu estou aqui. Eu me importo com você. É poder dar um abraço compassivo em você mesmo. É poder dizer para você o quanto você é importante. A autocompaixão, ela pode te dar o apoio que você tanto busca nos outros. Quando a gente trabalha com a autocompaixão, a gente olha para dentro. Porque a raiva, lembra, ela vem de fora, ela está focada no exterior, nas relações. A autocompaixão, ela faz a gente olhar para dentro. Então eu trago a minha energia para mim. E a pessoa mais importante da sua vida é você. Então, se a sua necessidade básica é colo, você pode dar esse colo para você. A necessidade básica, fundamental para o ser humano, é amor. Todos nós queremos amor, todos nós queremos amar e ser amado. Então, dar um abraço compassivo, trazer a presença amorosa conectada para a tua vida, significa você encontrar novamente o seu eixo, conectar consigo mesmo. É consigo, é com você. Eu me conecto comigo, você se conecta com você. Você é a pessoa mais importante para trazer amor para a tua vida. E o amor, quando a gente tem pra gente, ele transborda. Então eu quero terminar dizendo para você que você é capaz de satisfazer as suas necessidades básicas. Quando você se sentir feliz, amada, validada, você pode validar os projetos que você tem para a tua vida. Não precisa esperar que o outro valide. Você pode sentir vibrações boas, energias boas. Você pode respeitar o seu momento, você deve respeitar.
Quando você internaliza essas emoções que são básicas, atitudes que são básicas, elas transportam. Esse é um caminho, um dos caminhos para a gente trabalhar com a raiva que a gente sente. E é importante te dizer que a gente precisa aprender a lidar com essa emoção, com todas as emoções que fazem parte da nossa vida. O processo de autocompaixão, ele pode trazer a cura para essa relação que você tem com essa emoção tão difícil, que é a raiva. O foco não é curar o relacionamento que você tem com a outra pessoa, é curar essa emoção tão difícil que você está sentindo, tão dura. É tirar da sua vida a raiva, a amargura e trazer amor. Trazer amor para você e depois para as relações que você estabelece na sua vida. Eu quero te desejar um dia leve e te desejar muito amor.